Abre em Gênesis capítulo 6, versículo 13, versículo 13 a 16. Vamos lá. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu as farás de caniços, e a calafetará com betume por dentro e por fora. Exatamente desse modo a farás, para o comprimento da arca: 300 côvados para a sua largura, 50 côvados para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás com um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Versículo 10. Passados 7 dias desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos e 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se romperam, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais conforme a sua espécie, todos os animais grandes e selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, pequenos, e os que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves, todos os outros animais que voam. Com Noé, abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham o fôlego de vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e encheram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram até a cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra: aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava vivo sobre a terra firme. É assim que desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejam pelo chão e as aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Queridos, a história da arca é uma história muito interessante, porque é uma história, como nós pregamos semana passada, ela é uma história atemporal. É uma história que aconteceu há 6.000 anos atrás, mais ou menos, mas é uma história que está sendo vivida nos dias de hoje também. Eu não sei se você sabe, antes de entrar propriamente na mensagem, mas eu não sei se você já ouviu algumas deduções a respeito da arca de Noé, sobre o que ela também representa, além dessa história que nós lemos, a história de que Deus um dia olhou para a humanidade e viu na humanidade uma perversão tal que ele pensou: não tem como continuar dessa maneira. O ser humano, ele está muito perverso, está muito malvado. Eu vou acabar com tudo isso aqui. Deus resolveu acabar com todos, mas Deus encontrou um homem chamado Noé, e a Bíblia chama esse homem de justo. Deus viu que esse homem era um homem justo. Então Deus contrata Noé, para Noé fazer uma arca, e essa arca ia conter todos os animais dentro dela, 7 pares dos animais puros e 1 par dos animais impuros, chamados por Deus. Então todos entram e Deus fecha a porta por fora, e a chuva vem, o dilúvio acontece, todo mundo morre. Mas existe alguma coisa a mais nessa arca. Por exemplo, um dos versículos que nós lemos, Deus mandou Noé fazer uma arca com 3 andares. Esses 3 andares, eles representam a nossa vida. Nós como somos, o nosso ser. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23 de que nós somos um ser criado, espírito, alma e corpo. Então a arca representa o nosso ser, assim como
o tabernáculo de Deus, lá no deserto, também representava o nosso corpo. Porque o tabernáculo é composto de 3 partes também: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Por que Deus sempre trouxe também essa analogia para que nós possamos entender como Ele trabalha conosco? Por exemplo, na questão do tabernáculo, o átrio era o lugar, o pátio externo, era o lugar onde as pessoas, todas as pessoas, tinham contato com o tabernáculo de Deus. Qualquer pessoa poderia chegar e entrar no átrio, mas era o máximo do lugar que eles poderiam entrar. Porque ali eles iam encontrar um sacerdote, eles entregaram o animal que eles trouxeram para o sacrifício, para que os pecados deles pudessem ser cobertos. Então, o átrio significava o lugar de contato do tabernáculo com Deus, com o mundo exterior. Está entendendo? O lugar santo, ele representa a nossa alma. E o santo dos santos, o nosso espírito. Espírito porque é o lugar onde Deus habita. Quando Deus fala que Ele vem habitar com o homem, Ele vem habitar com o homem no espírito do homem. E na arca é a mesma coisa, 3 andares. O primeiro andar, que era onde ficava em contato com o mar, onde ficou com aquela enchente, representa o nosso corpo. É o que nós temos de contato com o mundo podre, com o mundo fétido, com o mundo que não presta. O segundo andar é a nossa alma, o terceiro andar, o nosso espírito, na representação da arca, por estar mais próximo, vamos dizer assim, a Deus. É interessante nós observarmos isso, porque nos traz uma certa clareza no fato de que a arca, ela não só, a história da arca de Noé não só representa esse julgamento de Deus sobre o povo, mas também representa outras coisas. Por exemplo, você vai lembrar que no final da história de Noé, quando o dilúvio está baixando, Noé abre a portinha e solta uma pomba. Lembra da história? A pomba sai, ela não encontra nada e ela volta. Depois de alguns dias, Noé abre a janelinha, a pomba sai de novo. Aí a pomba sai e volta com o ramo de oliveira. Lembra disso? Na terceira vez, Noé pega a pomba, coloca na janelinha, a pomba sai e ela não volta mais. Que representação isso tem para nós? Também tem uma representação muito espiritual. Noé, nesse ponto, ele simboliza Deus, a pomba simboliza o Espírito Santo, e o ramo da oliveira representa Jesus Cristo. Agora deixa eu explicar isso de uma maneira um pouco mais clara. A primeira vez, é como se Deus abrisse a janela do céu e soltasse o Espírito Santo. O Espírito Santo viesse à terra e não encontrasse nenhum homem justo para que ele pudesse habitar. Ninguém. Ou no tempo estou falando de todo o Velho Testamento. Não houve um homem puro o suficiente para que o Espírito Santo pudesse habitar. Não tinha como. Todos os homens pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por isso que a pomba voltou. Não tinha onde ela pousar. Na segunda vez, a pomba sai e ela volta com o ramo de oliveira. Que representação é essa? Representação de exatamente o momento em que Jesus veio a essa terra. Porque quando Jesus está sendo batizado, 3 coisas são significativas. Deus fala: esse é meu filho amado, e a pomba que desce dos céus como esse símbolo do Espírito Santo e entra dentro de Jesus Cristo. Entra dentro dele. Ou seja, quando a pomba sai pela segunda vez da arca, ela está representando que Deus um dia ia soltar o Espírito Santo. O Espírito Santo ia sair dos céus e ia encontrar um lugar para habitar. Quem foi esse? Jesus Cristo, porque a Bíblia também chama Jesus Cristo de a nossa oliveira, a oliveira verdadeira, aonde nós devemos estar ligados nele, ser ramos enxertados nessa oliveira. E a terceira vez que a pomba sai, ela representa o nosso momento, representa o pós-Jesus, porque Jesus falou: estou indo para o céu, mas eu vou mandar dar o Espírito Santo, e ele vai habitar dentro de vocês, e eu vou fazer morar dentro de vocês, porque agora o Espírito Santo pode descer do céu, e ele vai encontrar um povo redimido, que ele tem aonde ficar, querido. Amém. Por isso que a arca, meus irmãos, ela tem uma representação muito maior do que nós propriamente conhecemos, é muito mais profunda, e nós poderíamos passar aqui uma noite falando sobre isso, querido. Mas a mensagem hoje é diferente, querido. A pomba desceu sobre você? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas eu estava pensando de tarde sobre mensagem, agora há pouco, E eu me lembrei de algo que eu tinha escrito há um tempo atrás, de algumas lições que a arca nos traz. Vou falar primeiro disso aqui, e depois eu vou contextualizar tudo isso aqui com o nosso tempo, com o tempo de Jesus Cristo falando sobre Noé. Então, eu separei 8 lições aqui a respeito do que a arca nos mostra, esse chamado de Noé, Deus chamando Noé, tudo mais. Primeira lição: mantenha-se em forma. É a primeira lição da arca.
Por quê? Deus chamou Noé, querido. Noé não era um cara novo. Ele não era um cara novo, tá? Ele deveria ter lá em torno de seus 500 e poucos anos. O cara não era fraco. 500 e poucos anos, o cara estava inteiro para cortar a árvore e fazer uma árvore daquele tamanho. O negócio era gigantesco. Ou seja, a primeira coisa que me chama a atenção é que Deus pode nos chamar a qualquer momento para fazer a obra dele. E nós precisamos estar em forma. Claro que se você vai olhar para mim, você vai dizer que forma do que então? Forma do que, né? Defina isso. Aí eu tinha que chamar o Marcão para ele dar aqui, né? Em forma, desse jeito, né? Bombado, tipo de coisa, né? Mas, irmão, claro que é importante nós cuidarmos do nosso corpo, não é verdade? É importante. O pessoal está me cobrando para jogar futebol, não gosto de jogar futebol. Eu tenho uma sina com futebol, o negócio não dá certo. Mas, importante ir para a academia, fazer um exercício, se cuidar, alimentação e tudo mais. Mas a forma que eu quero chamar a atenção não é essa forma exterior, é a forma interior. Porque se Noé, ele não estivesse em forma, interiormente falando, Deus não ia encontrar em Noé um homem justo. Não ia encontrar. Porque Deus procurou sobre a terra alguém justo. Ele só encontrou Noé. Só ele. Então nós precisamos sim estar em forma. Porque Deus pode nos chamar a qualquer momento. Segunda lição. Construa o seu futuro em terreno seguro. Segundo estudiosos, Noé morava num lugar, como fosse assim, nossa região aqui, Planalto Norte. É um planalto, né? Mas está um nível muito acima do mar. Por isso que é muito provável que na época os homens zombavam de Noé e falavam assim: cara, você é doido? O que você está fazendo? Olha o tamanho desse barco. Não existe rio aqui para isso. Imagina um cara construir um navio aqui em Canoinhas, num lugar certo, em casa, né? Eu vou desmanchar minha casa e eu começo a construir um navio ali. O que vão achar, cara? Vai levar como esse negócio? Para que rio? O mais próximo é o Iguaçu, que vai cair nas cataratas, não dá certo. Não tem como, né, cara? Então, vai fazer o que com um negócio desse? Mas ele estava construindo a arca, segundo esses estudiosos, num lugar muito seguro e num lugar muito elevado. Não era uma simples planície, era um lugar elevado. E eu acredito que Deus já fez isso para deixar a mente dos homens mais confusa ainda. Um cara construindo um barco num momento onde todo mundo é uma geração perversa, incrédula e tudo mais, e o cara constrói um negócio e começa a contar por que ele está construindo, porque Deus falou comigo, eu tenho que encher de animal aqui dentro, por isso estou construindo esse negócio, vai vir uma enchente, vai inundar todo esse negócio aqui. O povo, querido, pirou a batatinha, né? Não é. Mas ele construiu. O que me ensina isso, querido? Que nós também precisamos construir o nosso futuro num terreno seguro. O nosso futuro num terreno seguro. Não estou falando do quê? Estou falando da nossa casa espiritual. Certa vez Jesus chegou e falou assim: olha, prudente é o homem que constrói a sua casa na rocha, diferente daquele que constrói a sua casa na areia. Porque se vir uma chuva forte, a casa da areia vai desmoronar. Se vir uma chuva forte, um vento forte, um furacão, um tornado, seja o que for, numa casa construída na rocha, ela não sai do lugar. Então nós precisamos ter entendimento de que, assim como Noé naquela época construiu a arca num lugar seguro, nós precisamos construir o nosso futuro num lugar seguro. Noé estava construindo a arca de maneira segura, porque Deus foi muito específico: construir a arca e betumá-la por dentro e por fora, porque senão ia entrar água. Não podia entrar água. Tinha que, além de construir, deixar o negócio muito bem feito. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual, com a nossa vida futura, vamos falar assim. Por quê? Porque se eu não construir minha vida muito bem, fortalecida, alicerçada, num momento pode vir um dilúvio, que são os problemas da vida, e a água pode entrar. E se entrar, o barco afunda. Por isso que nós precisamos construir o nosso futuro num terreno seguro. Porque quando eu construo um terreno seguro, a grande vantagem é que eu consigo analisar se as coisas estão saindo bem. Pode vir um vendaval, pode vir uma chuva, eu estou construindo, o negócio continua ali. Então Noé fez isso. Terceiro, planeje-se para o futuro. Não só construir, planeje-se para o futuro. Olha só, querido, Noé, quando começou a construir a arca, pelo menos a Bíblia não relata que chovia na terra. Pelo contrário, não vamos afirmar que não chovia, mas lá no capítulo 2, se não me engano, vai dizer que não chovia na terra na época. Não chovia na terra. Então pode ser que até então não tinha chovido ainda.
financeira também. Fazer uma aposentadoria, né? Você poupar, esse tipo de coisa. Mas o planejamento que eu estou falando, querido, não é a esse respeito. É um planejamento que dá uma vida segura na eternidade. Porque se Noé não tivesse planejado exatamente e construído exatamente como Deus fez, a perpetuação da espécie humana não teria ocorrido. Então ele planejou de uma maneira muito sábia e muito séria tudo que Deus passou para ele. Claro que Deus falou para ele construir uma arca assim, assim, assim. Deus pode trazer uma planta para ele? Pode. Eu não acredito. Né? A Thay não estava lá como arquiteta. Né? Thay desenha uma planta de uma arca, né? Tanto de altura, tanto de largura, tanto de comprimento, e passa por Noé. Ele vai fazer assim, exatamente assim, né? As tábuas vão ser de tal bitola, os pregos assim, nem se tinha prego, enfim, né? Não sei. A Bíblia só conta que Deus falou para ele construir uma arca com aquelas medidas. Como vai fazer? Não sei. De repente Noé deve sentar, né? Puxar o iPad dele, né? Fazer os desenhos. O iPad, né? O iPad. Puxar o iPad dele, fazer os desenhos. Para chegar a uma conclusão, mas ele planejou. O mesmo nós temos que fazer. O planejamento do nosso futuro. Porque o nosso futuro aqui não é nessa terra. O nosso futuro é na eternidade. E se nós não planejarmos muito bem, nós não vamos para a eternidade. Quarto, não dê ouvidos aos críticos. Apenas continue o trabalho. Continue fazendo o trabalho que precisa ser feito. Com certeza, já falei, as pessoas criticavam, não é? Não é? Você está doido, você perdeu o senso, né? Inteligência, sabedoria, homem do céu. Cai na razão, sabe? Um negócio não existe. Muitas vezes, irmãos, as pessoas vão chegar para você e vão também te afrontar dessa maneira. As pessoas vão chegar para você e vão te criticar por algo que você está fazendo. Talvez as pessoas venham nos criticar daqui uns dias dizendo assim: que história é essa da estação 693? Para que 1693? Não pode ser 169? Né? 196? Não pode ser 139? Tá bom, já passamos 139 faz tempo, né? Glória a Deus. Né? Estamos indo para 199 logo, daqui a pouco, né? Enfim, bora, né? Pode haver crítica? Pode haver, mas não temos que parar pelas críticas. Não. As pessoas vão te criticar, como o Marcão falou: nossa, lá o tipo do tapadão indo para a igreja, perdendo a vida. Vão criticar? Vão. Aí você vai conquistá-la para Jesus e vai trazer aqui, e aquele que criticá-lo vai ser criticado. E assim vai embora, querido. Há um tempo atrás falava do Carlinhos. Olha o Carlinhos com aquela monarenta de terno, de gravata, subindo né? O recebeiro ali. Criticava esse rapaz que eu ouvi quantas vezes, irmão? Olha onde está aqui agora, ó. Glória a Deus, né? Glória. Irmã, você é solteiro, viu? 32 anos, empresário. Não esquece do brinde depois da casa, tá? Vamos criticar, querido? Vamos criticar. Começamos a falar de grandeza, as pessoas criticam. Começar a falar de coisas eternas, as pessoas criticam. Começar a falar de Jesus, vamos criticar, querido, porque não acreditam. Esse papo de Jesus voltar, esse é papo de gente fanática, não acreditam. A tua parte é continuar falando. É continuar fazendo como Noé fez. Pode criticar, querido, porque a água vai vir. Não estou vendo nada, mas vai vir. Os animais, não sei como que eu vou assoviar para o urso, né? Não sei como que eu vou chamar o leão, o tigre, não faço a menor ideia, né? Eu acho que ele nem se pensou assim: não vou me preocupar, o negócio vai fazer arte. Depois Deus me revela como os animais vão vir até mim, né, querido? O negócio não era muito fácil, mas ele fez. Quinto, não perca o embarque. E isso tem muito a ver com a estação, né, querido? Não perca o embarque, querido. As pessoas perdem o embarque, meus irmãos. Claro. Não porque estivesse a chance de entrar na arca enquanto elas sendo construídas. Talvez, se as pessoas se arrependessem, talvez, não sabemos. Falasse: Deus, eu estou crendo no que o Senhor está fazendo. Eu acredito que o Senhor vai destruir esse mundo com chuva. Nós somos tudo pecador mesmo. Eu sou mais cafajeste que todos. Me deixa entrar nessa arca. Talvez Deus falasse: não é? Tem mais uma família ali. Pode carregar isso também. Talvez. Mas, o pessoal perdeu o embarque. A própria família de Noé, foi Deus que falou assim: na hora de entrar, entra que eu vou fechar a porta. Ele fecha a porta. E a porta é fechada por fora. Ou seja, uma vez que entrou, ninguém vai querer sair mesmo, né? Mas uma vez que entrou, quem fecha a porta é Deus. E isso vai acontecer, querido, viu? Isso vai acontecer. Porque quando Jesus voltar, querido, vai acontecer a mesma coisa. Quem já está dentro do barco ou dentro do trem,
vai embora. Quem não tiver, querido, vai ficar. E a porta é fechada por fora. Sexto, a velocidade nem sempre é uma vantagem. É a lição que eu aprendo com a Arca de Noé. Porque os caramuchos estavam a bordo com os leopardos. Ou seja, a lesminha estava dentro da arca igual ao leopardo, né? O animal mais veloz da terra. Muitas vezes nós queremos correr nossa vida, correr, fazer as coisas, fazer o negócio acontecer, mas nem sempre as coisas são assim, até porque tem Eclesiastes. Se não me engano é 3, deixa eu ver. 3, deixa eu achar. 3:11. Isso mesmo. Não é 3, 9. 9, 11. Isso mesmo. Observei ainda e notei que debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm o que se alimentar, nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem os bem instruídos, inteligentes têm garantido prestígio e honra, pois o tempo e o acaso pertencem a todos indistintamente. Ou seja, muitas vezes nós queremos conseguir as coisas, mas nós esquecemos que existe o tempo oportuno de Deus. Lembra semana passada? Eu quero correr para alcançar e fazer aquilo, outro. E você corre, o negócio parece que corre na tua frente a vida inteira. A vida inteira correndo na tua frente, você não consegue alcançar. Né? Então, eu aprendo isso aqui, que a velocidade nem sempre é uma vantagem. Não é eu estar correndo muito que eu vou conseguir algo. É sim eu estar fazendo a minha parte e esperar a parte de Deus acontecer na minha vida no tempo dele. E a última lição, ou melhor, penúltimo. Por segurança, viagem em par. Ou em pares. Deus mandou Noé trazer um par de carne animal. Isso. Para quê? Para que a espécie pudesse dar continuidade. Alguns tinham 7 lá, né? E eu tenho para mim, isso é uma coisa minha, viu? Sabe que às vezes eu me meio louca. E alguns animais puros são as ovelhas, bois, esse tipo de coisa, né? Tudo puro, né? Perante Deus, né? Deus mandou trazer 7 e depois os animais iam sair loucos da vida querendo comer carne, né? Tigre e leão e tudo mais, que até então não comiam carne e depois começaram a comer. Então ia ter uns boizinhos a mais, umas ovelhas a mais, né? Para que pudesse a espécie continuar. Mas enfim, o que a Bíblia fala? Que é melhor serem 2 do que 1, não é verdade? Então é sempre melhor nós correr com alguém ao nosso lado do que sozinhos. Sempre melhor. Apesar de que, na questão de salvação, querido, a salvação ela não é por grupo, nem por par, ela é individual. Salvação é algo individual. Por isso que filho de crente não é crentinho. Filho de cristão não é cristãozinho. Filho de salvo não é salvo. Entendeu? Eu ia falar salvinho, isso não podia dar certo. Por quê? Porque nós estamos contas para Deus individualmente. Todos nós. Eu vou prestar conta para Deus um dia de maneira individual. Ela é pessoal a salvação. E oitava lição. Lembre-se de que estamos todos no mesmo barco ou no mesmo trem. Lembre-se disso, é uma lição que eu tenho. Todos estamos. Imagina comigo, irmãos. Se começasse uma briguinha dentro da arca. Não entre Noé e seus filhos. Entre o leão e o tigre. Entre o jacaré e o hipopótamo. Entre a sucuri e a jiboia. Sei lá, o negócio ia ficar meio complicado, né, querido? Ia virar um pandemônio dentro daquele negócio, né? Daqui a pouco o barco ia perder a estabilidade e todo mundo morria, né? Então não aconteceu briguinha nenhuma. E eu sei que conosco não é assim também, né, irmãos? Né? Primeiro que não somos animais. Amém, irmão? Quando falo que animal é racional, não acredito nisso. Você não é animal racional, não. Você não é animal. Tá? Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você tem um espírito, uma alma e um corpo. Habita um corpo só, né? Mas não é um animal racional, não. Você é filho de Deus. Beleza, irmão? Então primeiro não somos animais. Para que haja briguinha dentro do nosso barco, dentro do nosso trem. Né? O richazinho e tudo mais. E segundo, porque nós já entendemos o que significa união e comunhão. É verdade, irmãos? Ontem eu ministrei sobre isso aqui na nossa reunião dos líderes de jovens. E eu falei uma frase de um rapaz que um dia deu aula para nós. Ele falou assim: nós somos a única criação de Deus capaz de expressar a sua unidade, que caracteriza a trindade, onde mais de um é um só. Ou seja, o único ser vivo na terra que pode expressar Deus somos nós. Somos nós. Quando eu vivo em união e comunhão com o meu irmão, eu estou expressando a essência de Deus aqui nessa terra. Agora, querido, para nós poder ser toda essa diferença no mundo aí, fazer toda essa diferença como Noé fez lá no tempo dele, nós precisamos viver, não só entender, mas viver essa comunhão
comunhão e essa unidade. Eu só quero falar um negocinho antes de eu voltar para a palavra, que eu escrevi ontem lá em casa. Porque o nosso projeto é sempre chegar em unidade, amém, querido? Sempre. Porque às vezes nós estamos sempre meio, o negócio está meio, né, para lá, para cá. Unidade, nosso projeto é sempre unidade, porque foi a oração de Jesus. Pai, faz deles um assim como eu sou um com o Senhor. Foi a oração de Jesus antes de morrer. E eu escrevi o seguinte: a fórmula para nós chegarmos à unidade. E vamos ver se vão entender isso. Para chegar a esse ponto de unidade, um verdadeiro purê de batatas. Vocês não entenderam nada. Vamos de novo. Para chegar a esse ponto de unidade, um verdadeiro purê de batatas, é necessário estarmos ligados na videira, para que possamos receber a zoe de Deus, que nos leva a termos um impacto, para então passarmos pela metanoia, ser revestido pelo dunamis e nos tornarmos uma acácia para a glória de ictus. De novo? Eu vou falar de novo. Só quero explicar para todos vocês, irmãos, que cada um desses nomes que o povo vai gritar aqui é o nome das nossas células, aqui dos jovens, entendeu? Da estação 693. Vamos lá então. Aí depois eu posso explicar, se não entendeu o que significa cada palavra dessa, eu explico para você. Para chegar ao ponto de unidade, um verdadeiro purê de batatas, é necessário estar ligado na videira, para que possamos receber a ação de Deus, que nos leva a ter um impacto, para então passarmos pela metanoia, ser revestido pelo dunamis, nos tornarmos uma acácia para a glória de ictus. Irmãos, é que você não conhece o que significa a palavra ictus, tá bom? Senão todo mundo ia gritar, viu? Tá bom? Então deixa eu te explicar. Vamos ver. Purê de batata, todo mundo entende purê de batata? Todo mundo come, né? Beleza? Ligado na videira, amém? Amém? Zoe. Zoe significa vida de Deus, vida plena de Deus. Isso é Zoe. Impacto, sabe o que é impacto? Sabe o que é impacto, né, querido? É quando você dá a cabeça na parede, entendeu? Aquela parede é Jesus, está falando assim, esse aqui é o lugar certo, entendeu? Você é impactado. Metanoia, mudança de direção, querido. Mudança de mente. Romanos 12:2, metanoia. Dunamis, poder do Espírito Santo intenso sobre as nossas vidas. Acácia, irmãos, acácia tem tanto significado, irmão. Só quero falar assim: ela é a madeira que provavelmente, ela é a madeira que foi feita dela a cruz do Calvário, e dela também foi tirado os espinhos para a coroa de Jesus Cristo. Ela é a única árvore na Austrália que se reproduz quando o fogo queima todas as florestas. Por quê? Porque ela só se reproduz quando a semente, ela pega fogo, aí ela cai no chão e ela reproduz. E quando o fogo vem e queima a floresta, queima a cássia, querido, não existe mais nenhum outro tipo de árvore. Pegou o fogo, só nasce a cássia. É o que vai acontecer em Cambuí, entendeu? Pegou o fogo na estação, só nasce a cássia em Cambuí. Ela está agora. Além de ser uma árvore que foi utensílio, foi feito utensílios de todo o tabernáculo, querido, e tudo mais, né? E para a glória de ictus, que você não entendeu? Para a glória de ictus. Ictus não significa só aquele peixinho cristão. A palavra ictus é uma cross, significa o seguinte: Ios Christus Teu Ios Soter. Que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Por isso, provavelmente você vai glorificar Deus, viu? Vamos terminar lá, de novo. Para chegarmos ao ponto de unidade, um verdadeiro purê de batatas, é necessário estar ligado na videira, para que possamos receber a ação de Deus, que nos leva ao impacto, para então passarmos pela metanoia, ser revestido pelo dunamis e nos tornarmos uma cássia para a glória de Deus.
Abra de novo lá em Gênesis, capítulo 6. Versículo 5. Gênesis 6, 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Versículo 11. E a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu que a ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Irmãos, então uma coisa: a terra, ela foi criada, e os homens foram criados para a glória de Deus, não foi por outro motivo. A terra e todos os homens, todo ser humano foi criado para a glória de Deus. A terra é o reino de Deus. Eles foram criados para serem parte do reino de Deus. Mas o fato é que pelo pecado de Adão, o reino de Deus, ele saiu do poder de Deus e foi transferido para o diabo. Não que o diabo tenha um reino, o diabo ele exerce influência, então ele tem um império. Mas foi tirado. Então, as pessoas, querido, a maldade que aqui descreve não era tanto na questão sexual ou na questão de roubo, de mortes. O pior motivo que aqui existe, querido, é porque os homens esqueceram de Deus. É porque os homens se tornaram um pouco sábios. É porque os homens inventaram algumas coisas. Eles tinham um certo tipo de sabedoria, e eles foram crescendo naquilo, e eles esqueceram de Deus. Eles abandonaram a Deus. Ninguém queria saber de Deus mais. Ninguém mais queria sacrificar e ofertar ao Senhor. Eles queriam viver a própria vida, e somente a própria vida, e acabou. E aquilo entristeceu o coração de Deus. Entristeceu o coração de Deus. Mas a palavra do Senhor diz, querido, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo se manifestou para desfazer o domínio que Satanás estava exercendo sobre o ser humano. E todo esse reino que outrora fora perdido, quando Jesus veio à terra, ele implantou novamente o reino de Deus nessa terra. Eu quero te mostrar isso, porque a nossa história, a história não é uma história tão antiga assim. Até porque a Bíblia é atemporal. Você pode ler o Apocalipse, ele não se refere somente ao futuro, se refere também ao passado. E você pode reler o Gênesis, não se refere somente ao passado, ele também se refere ao futuro. Porque tudo é uma demonstração do que Deus vai fazer conosco. Sempre é assim. Certa vez Jesus foi questionado, querido, a respeito de alguns eventos. Abra comigo lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Eu quero contextualizar a mensagem hoje, agora. Lucas 17, 20. Certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino, fale reino, de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Depois declarou aos discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Até aqui. Jesus estava sendo questionado a respeito de quando o reino de Deus viria, porque Jesus, eu já estava falando a respeito desse reino de Deus, de implantar o reino de Deus na terra, e os homens chegam e falam: mas quando vai vir o reino de Deus? Achando que era um reino humano, achando que era alguém que ia subir ao trono de Israel e ia tirar o domínio romano deles. Agora quem domina somos nós todos, os judeus, e os romanos vão embora. Eles não entendiam isso, e Jesus então começa a explicar para esses homens que não era isso. Agora, o interessante, querido, é que Jesus ele continua esse texto falando o seguinte: versículo 22.
Depois declarou aos seus discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está ele, não vades tão pouco sigais. Porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Bom, talvez o que Noé falava lá atrás dela, vai vir chuva. A chuva vai acontecer, vai vir dilúvio, vocês têm que se arrepender. Talvez Noé foi um pregoeiro da palavra do Senhor lá atrás, né? Mas Noé também sofreu como Jesus sofreu, né? Versículo 25. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração, assim como Noé foi. Versículo 26. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé. Olha só que interessante isso. Assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidos em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E então sobreveio o dilúvio e os destruiu todos. É aqui. Querido, atento para algo interessante. Jesus está falando aqui sobre os dias de Noé, que assim como foi nos dias de Noé, também serão os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Vamos continuar. 28. Da mesma forma que foi nos dias de Ló, o povo dedicava-se a comer e beber e comprar e vender e plantar e construir. No dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos. E acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Porquanto naquele dia quem estiver sobre a laje não desça para recolher os bens, quem estiver dentro de casa, semelhantemente quem estiver no campo não deve retornar por algum motivo. Lembrai-vos da esposa de Ló. Virou sal, né? Quem tentar preservar sua vida perderá, mas quem perder a sua vida na realidade ela manterá. Eu vos asseguro que naquele noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. Casal, né? 2 mulheres estarão no campo, um será tirado e outro será deixado. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Diante disso indagará: onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu o Senhor: onde houver um cadáver, nesse juntaremos abutres. Quando Jesus está falando assim sobre 2 pessoas estarem no mesmo lugar, um será levado e outro será deixado. Não fique com medo, casal, viu? Quem vai subir? Eu ou minha esposa? Não é isso aí. Ele está falando assim, ó, a salvação é algo pessoal. Por isso está falando, a salvação é algo pessoal. Não é as 2 pessoas vão andar com uma pessoa santa e eu ser uma pessoa negligente, eu vou para o céu porque eu agarro na calça do Rodrigo e vou com ele. Não dá certo, né? Cada um vai dar conta da sua vida perante Deus. Mas veja, querido, o que Jesus está falando? Jesus está falando que os homens comiam, bebiam. Não está falando de embriaguez. Bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, né? Tá, minha pergunta é o seguinte, querido: que erro há nisso? Existe alguma coisa errada nisso? Não? Você acha que é errado comer, beber, plantar, construir casa, não construir casa? Você acha que isso é errado? Não? Não são coisas legítimas? Não são coisas boas? Vamos lá para Lucas. Nós temos Lucas, né? Volta para o capítulo 14. Versículo 16. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima a hora do início da festa, enviou o seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira desculpar. Outro convívio explicou-se: acabei de comprar 5 jutas de bois e preciso experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. Outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde ele relatou o servo: tudo está como o Senhor mandou, feito conforme a sua vontade, mas ainda existe lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ir por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Olha só o que acontece com esses homens aqui. O primeiro cara, ele vai falar assim, ó, que foi convidado. Houve uma festa, o cara saiu para convidar e o primeiro falou assim: olha só, eu não vou poder ir, a
Acabei de comprar. Aonde? Acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira desculpar. Existe uma coisa errada em você comprar alguma coisa? E você ir ver alguma coisa? Existe alguma coisa errada? Você comprar uma casa e você vai ver a casa? Não, né? O segundo, acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Me perdoe. Ou seja, acabei de comprar 5 carretas para transportar tudo que eu preciso transportar aí. Eu tenho que lavar as carretas se estão em boas condições. O outro, acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Ou seja, cara, dá licença. É lua de mel. Né? Existe alguma coisa errada nisso aqui, queridos? Existe ou não? Pode falar, sim ou não? Mas e por que então que o Senhor fica tão irado? Hein? O fato é que todas as pessoas estavam concentrando a sua atenção na coisa errada. Eles estavam concentrando os seus interesses nas coisas erradas. Eles estavam colocando como prioridade da vida a casa que compraram, os bois que compraram, o terreno que comprou, né? A esposa que adquiriu, ou o esposo que adquiriu. Não, agora eu tenho uma esposa, eu posso. Colocou como prioridade antes de Deus todas essas coisas. Por isso falou assim: eu não posso para a tua festa, Deus. Não posso. Irmãos, existem coisas boas que vão deixar as pessoas fora do céu. Boas e legítimas. Coisas que são legítimas para todo e qualquer ser humano. Que vão um dia falar: mas eu só estava esperando porque eu tinha acabado de casar. Como que eu ia ir para o Senhor? Como que eu ia fazer tua obra? Acabei de casar, não posso fazer isso. Eu acabei de comprar uma casa, preciso ficar limpando minha casa no sábado à noite, é o único horário que eu tenho. Por que eu vou para a estação 693? Não posso. É o mais importante, é a minha casa. Eu acabei de comprar um carro novo, aí eu vou sujar agora o pneu do meu carro, decidi que choveu. Como que eu vou carregar uma pessoa? Como que eu vou carregar uma pessoa dentro do meu carro? Como que eu vou levar alguém de carona? Como que eu vou fazer isso, Senhor? Existem, sabe, coisas mais prioritárias do que o Senhor na minha vida. É isso. Esse é o problema. Algumas pessoas que não vão ficar fora dos céus devido às coisas más que fizeram, mas devido às coisas boas que fizeram, legítimas, boas e legítimas, mas que negligenciaram aquelas que realmente contam, as coisas eternas. E quando nossa vida, querido, perante Deus, são as coisas eternas. Você pode conquistar muitos bens na sua vida e se tornar um homem muito poderoso. Perante tua família, perante tua esposa, perante teus pais, perante a sociedade. Você vai ser um homem importante perante Deus, que isso não vale nada. Nada. Porque para Deus, Ele tem que ser prioridade. Agora, se você conquistar todas essas coisas, mas antes dessas coisas, você tem Deus na sua vida. E tudo que Deus pede para você fazer, você diz sim, querido. Glória a Deus pela sua vida. Você vai ser cada vez mais muito bem sucedido. E vai receber do Senhor um dia muito mais talentos e dons. Agora, muitas pessoas não vão, querido, para o céu, porque elas negligenciaram o que conta. Ou seja, o zelo pelas coisas desse mundo terreno fala mais alto do que as coisas de Deus. São pessoas que ficam ocupadas, querido, com o detalhe de cada dia, com o serviço, com o seu emprego, com a sua conquista, com os seus diplomas. Só isso vem na cabeça. Começa segunda-feira, ele já tem uma agenda, mas a agenda dele não tem espaço para Deus. Só tem espaço para as coisas materiais. Só para as coisas materiais. Não tem horário, não tem espaço para falar com Deus em oração. Não tem espaço para pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Não tem espaço para Deus em momento nenhum, durante a semana inteira. O que sobra é a estação 693. E isso, se o pastor pregar muito tempo, eu vou embora antes do tempo. Estamos priorizando quem, irmãos, em nossa vida? A geração de Noé, o maior pecado dela foi priorizar as coisas mundanas. O maior pecado deles foi esse. E Deus acabou com todos. E o fato é que vai vir um fim, querido. A Bíblia fala que vai vir um fim. E existe uma árvore por aí passando direto, né? Passando direto, dizendo assim: olha, quem quiser entrar é tempo de entrar. Precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa mudar de vida. Porque vai vir não um dilúvio agora, mas vai vir uma destruição. Vai vir. Agora só vai quem prioriza Deus na vida. Quem coloca Deus em primeiro lugar. Caso contrário, não vai, querido. Olha o que a Bíblia diz.
primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, querido, eu não preciso dar o melhor do meu suor, ou o melhor do meu tempo, para progredir na minha carreira, para progredir como homem, na família e tudo mais. Para crescer, eu não preciso fazer isso. Se eu entregar o melhor que eu tenho a Deus, todas essas coisas virão para a minha vida de uma maneira a ser acrescentada. Deus me dará isso. Isso é a palavra de Jesus, né, querido? Paulo escreveu o seguinte em Colossenses 3, 2, 3: pensar nas coisas que são de cima, não nas que são debaixo da terra, pois morresse a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Mais uma vez, essas palavras de Deus na Bíblia não são sugestão para nosso mandamento. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Quando pensar nas coisas que são de cima, não as coisas que são de baixo. Ou seja, pensar nas coisas que são do céu, as coisas que são de Deus, e não nas coisas mundanas. É o que a Bíblia nos fala para nós fazermos. Porque quando nós fazemos isso, Deus toma conta da nossa família, do nosso emprego, do nosso diploma, do nosso trabalho, das nossas finanças. Deus se encarrega disso. Mas muitas vezes nós priorizamos essas coisas e esquecemos de Deus. A maior indignidade, querido, que qualquer pessoa pode cometer contra Deus é deixá-lo numa posição secundária. A maior indignidade que você pode dar a Deus, querido, é deixar Ele em segundo lugar. É a maior afronta, é a mesma coisa que dar um tapa na face de Deus. É não deixar Deus como prioridade na sua vida. Aquela geração, querido, ela foi aniquilada. Toda uma geração. Não sei quantas pessoas, milhares, milhões, não sei. Mas todos morreram, porque eles não tinham Deus como prioridade. Esse foi o maior pecado daquela geração. E a Bíblia nos fala de uma futura geração, querido, que poderá ser aniquilada se não mudar os seus valores de prioridade. A Bíblia nos fala de uma geração futura, e o futuro pode ser daqui a 10 minutos, porque Jesus, Ele não falou quando Ele viria. Ele falou que enquanto estava na terra, eu não sei, só Deus sabe o tempo. Que Ele vai voltar um dia e resgatar um povo santo. E povo santo não é quem nunca peca, mas é o povo que um dia entregou a vida a Cristo Jesus, dizendo: Jesus, não existe outra solução, é só o Senhor. É só o Senhor, por favor. A cruz do Calvário perdoa os meus pecados, então eu quero Jesus. Ele vai vir buscar um povo que um dia escolheu Ele. Escolheu priorizar Ele na vida, ter Ele como o que é primordial. Ele vai vir buscar um povo. E essa geração, querida, ela poderá ser aniquilada se ela não mudar os valores. E se nós não mudarmos a nossa mensagem, nós seremos um dia cobrados por Deus. Talvez Noé pregou, eu acredito que ele pregou muito. Eu acredito que ele suou bastante falando: pessoal, não deboche. Vai vir um dilúvio, vai acabar com todo mundo. Talvez, se você clamar a Deus, Deus tenha compaixão de você. As pessoas falam e debocham, que esse papo que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar, vai, que está na Bíblia. Basta ler a Bíblia. Basta ler a Bíblia. Mas aquela pessoa que se entregar a Cristo Jesus, ela tem a vida eterna, porque ela vai para uma nova terra, um novo céu. Meu Deus. Mas para quem tem Deus como prioridade, eu me pergunto para você é: o que você tem priorizado em sua vida? O que você tem priorizado em sua vida? Enquanto você pensa e responde para você mesmo, fique em pé.